Bem-vindo à unidade 4, sobre gerenciamento do comportamento problema. Na unidade anterior, nós focamos em estratégias saudáveis de criação de filhos que você pode usar a qualquer momento para promover bons comportamentos. Nesta unidade, vamos discutir algumas estratégias comuns para gerenciar o comportamento problema quando dá sua ocorrência. Todos os indivíduos, independentemente de qualquer tipo de diagnóstico, frequentemente se envolvem em algum tipo de comportamento problema. Isso não é exclusividade de nenhuma idade, raça, cultura, nacionalidade ou gênero. No entanto, o comportamento problema tende a ser mais comum em indivíduos diagnosticados com autismo, e isto é devido à dificuldade que esses indivíduos têm de comunicar-se com outros indivíduos. Por exemplo, se um indivíduo com autismo se sentir frustrado, ele pode apresentar um comportamento problema por não saber como comunicar esse sentimento. A ocorrência de comportamento problema pode trazer muitas preocupações e desafios para toda a família. Por sorte, há inúmeras formas de ajudar você e seu filho quando essa situação ocorrer. Nesta unidade, discutiremos os tipos comuns de comportamento problema em que seu filho pode se envolver e as razões pelas quais ele pode apresentar esse tipo de comportamento. Em aba, a razão pela qual um comportamento ocorre é conhecido como função do comportamento. Uma das maneiras de identificar a função do comportamento é através da análise funcional. Discutiremos várias estratégias que você pode adotar para diminuir o comportamento problema e falaremos em mais detalhes sobre como você pode ensinar seu filho a solicitar o que ele quer ou precisa. Finalmente, discutiremos como combinar o tratamento com o motivo ou razão pela qual o comportamento ocorre, ou seja, como usar tratamentos que são baseados na função do comportamento. Essa é uma lista de alguns dos tipos comuns de comportamento problema que você provavelmente já viu, seja com seu filho ou com outras crianças. As birras podem incluir gritos e choros, em combinação com o jogar-se no chão. A agressão pode incluir bater, chutar e morder outras pessoas. Outros comportamentos incluem destruição de propriedade, descumprimento de instruções, estereotipia, que inclui flapping das mãos, balançar o corpo e falar sozinho, e o comportamento autolesivo, que pode incluir bater em si mesmo, morder-se e bater o corpo contra objetos. O que é considerado um problema para uma família pode mudar dependendo do contexto e da cultura. Entretanto, quando o comportamento é perigoso, interfere na aprendizagem ou, de modo geral, limita o que seu filho é permitido fazer, pode ser hora de intervir. Agora, falaremos brevemente sobre alguns comportamentos problema situacionais comuns que podem ser observados em crianças com autismo. As estratégias que discutiremos para o gerenciamento de comportamentos problema também podem ser aplicadas a comportamentos específicos relacionados a determinadas situações, mas existem algumas estratégias extras que você também pode adotar. Muitas crianças com autismo ou não têm dificuldades para dormir. Quando é hora de ir para a cama, essas crianças podem recusar-se a deitar-se e engajar em comportamentos problema. Algumas crianças também têm dificuldade para adormecer ou permanecer dormindo quando estão na cama. Crianças com autismo também costumam ter problemas com a alimentação. Algumas crianças são extremamente seletivas quanto ao que quer comer. Por exemplo, uma criança pode não comer nada além de batatas fritas e bananas. Outras podem não comer nada além de cereal no café da manhã. Além disso, algumas crianças se recusam a comer qualquer coisa ou dão apenas algumas beliscadas nas refeições. Muitas crianças também apresentam diversos comportamentos problema quando estão aprendendo a usar o banheiro. É comum que elas resistam ao treinamento no início,
mas algumas crianças resistirão por muito mais tempo. Na unidade 2, falamos sobre por que o comportamento ocorre. Nós vimos que o comportamento ocorre porque algo no ambiente está reforçando o comportamento. Lembre-se, todo comportamento, inclusive o comportamento problema, ocorre por uma razão, ou seja, tem uma função. Mas também é importante lembrar que nem todos os comportamentos problema ocorrem pela mesma razão. Alguns comportamentos podem parecer iguais, como o choramingar de uma criança pequena, mas este comportamento pode acontecer por uma série de razões. Por exemplo, uma criança pode chorar por ter acesso a brinquedos e outra criança chora quando é solicitada a fazer tarefas de que não gosta. As razões ou funções mais comuns de comportamento problema são acesso à atenção, acesso a itens tangíveis, fuga de tarefas ou situações desagradáveis e acesso a consequências sensoriais, em que o próprio comportamento é reforçador. O primeiro passo para reduzir o comportamento problema é descobrir a razão da sua ocorrência. As avaliações funcionais são uma forma de descobrir por que um comportamento está ocorrendo. Os resultados obtidos a partir dessas avaliações nos indicam o que desencadeia ou motiva o comportamento problema e fornecem a base para o tratamento. Os terapeutas ABA são treinados para identificar as razões pelas quais o comportamento ocorre. Quando fazem uma avaliação funcional, elas podem usar estratégias, como conversar com as famílias e pedir que elas descrevam quando o comportamento ocorre, observar a criança para verificar em que situações o comportamento ocorre e criar situações para tentar fazer com que o comportamento ocorra. Esta última estratégia de avaliação funcional é conhecida como análise funcional. Esta avaliação pode ser comparada a um teste de alergia, em que o médico expõe a pele a diferentes alérgenos e observa a reação causada. Em uma análise funcional, o terapeuta faz o mesmo, ou seja, ele expõe o comportamento a diferentes condições e verifica em que condições o comportamento ocorre com mais frequência. Mais adiante, discutiremos este tipo de avaliação com um pouco mais de detalhes. Durante a avaliação funcional, os terapeutas ABA podem testar uma ou mais funções. Cada condição segue uma configuração ABC, composta de antecedente, comportamento e consequência. Para o antecedente, o terapeuta retira o reforçador. Quando o comportamento ocorre, o terapeuta apresenta a consequência ou o reforçador. Dessa forma, podemos testar se o indivíduo está se engajando no comportamento para obter atenção, obter itens ou atividades, fugir de uma atividade ou tarefa, ou se o próprio comportamento é reforçador ou está proporcionando ao indivíduo informações sensoriais que são reforçadoras. A seguir, descreveremos como cada uma dessas razões funciona. O objetivo da condição atenção é testar se o comportamento problema ocorre para ter acesso à atenção de outras pessoas. No início da condição, o terapeuta age como se estivesse ocupado, geralmente lendo algo ou usando seu telefone. Se o comportamento problema ocorrer, o terapeuta dá atenção ao paciente por um breve período de tempo. As respostas ao comportamento problema podem incluir frases como "por favor, pare de fazer isso". Se o indivíduo apresentar o comportamento com muita frequência nessa condição, a atenção é normalmente a causa. À medida que falarmos de cada condição de análise funcional, nós iremos assistir a alguns vídeos. Esses vídeos foram gravados em um centro especializado de tratamento de comportamentos problema em indivíduos com TEA. A configuração da análise funcional permite uma investigação controlada do porquê o comportamento problema está ocorrendo. Primeiro,
assistiremos a um vídeo exemplo do teste para a função atenção. O objetivo desta condição foi testar o que acontece com o comportamento problema quando o terapeuta faz reprimendas. Observe que o comportamento ocorre quando a terapeuta está distraída e continua a ocorrer quando a terapeuta repreende o paciente. Neste caso, poderíamos dizer que a razão do comportamento é acesso à atenção. Então tá, agora eu vou ler minha revista, tá? Para de bater na minha revista, tô tentando ler. Não pegue meu fone, você vai quebrar e eu vou ficar sem. Ei, não cuspe em mim. Agora eu vou ter que tomar banho. Para com isso. Você vai me machucar fazendo isso? Para de me bater. Me machucou de verdade agora. Agora, responda a seguinte questão. Qual foi o antecedente para o comportamento problema no vídeo anterior? 1. Terapeuta distraída com uma revista. 2. Nenhum antecedente. 3. Terapeuta conversando com a criança. E a resposta é 1. Terapeuta distraída com uma revista.